Hoje a gente vai conversar a respeito de 5 segredinhos aí da mente masculina que vão te ajudar a entender que o que o seu parceiro faz não é implicância, meu amor, é simplesmente algo da natureza masculina. Vamos lá? Que homens e mulheres são criaturas totalmente diferentes, isso daí a gente já sabe. O que eu quero te mostrar então com esse vídeo é para você não ficar esperando do teu parceiro uma versão masculina de si mesma. Como assim? Muitas vezes a gente gostaria que o outro agisse com a gente da forma como nós agiríamos, mas não é isso que acontece na vida real. Então entender esses 5 aspectos acaba diminuindo e muito aí assim a questão das desavenças dentro do relacionamento. Primeiro aspecto que a gente tem que entender sobre os homens é que sim, eles têm uma posição sexual favorita. Todos eles têm a dele. Pode ser de 4, porque às vezes o homem é mais visual, pode ser com a mulher sentada, porque ele gosta mais de ver os seios. Então, cada um vai ter a sua. Kátia, mas como que eu vou saber qual que é a posição que o meu parceiro gosta mais? Geralmente é aquela que ele assume logo antes de atingir o orgasmo. Então, fica ligadinha. Segundo segredinho a respeito dos homens, eles adoram contar aí as suas aventuras sexuais, mas nem todas. Ok, a gente já sabe que o homem adora se vangloriar. Peguei fulana, peguei beltrana, dei 2, dei 3, dei 10. É uma coisa, uma competição extraordinária entre eles. E eles vivem se vangloriando disso daí, não é verdade? Desde que esta relação não tenha a chance de virar algo sério. Por quê? Pelo simples fato de que o homem não quer a possibilidade de imaginar os amigos dele imaginando a mulher com quem ele está sem roupa. Homem não conta, ele conta das outras, da dele ele não conta. Agora mulher, conta os detalhes. Você viu? Fiquei assim, direita, esquerda, deu 2, deu 3, não deu, foi ruim, foi bom, foi aquilo. Tinha tanto centímetro, não tinha centímetro, tinha gás, não tinha gás, tinha mau hálito, não tinha mau hálito. Mulher conta tudo. Principalmente. Terceiro segredinho masculino, os homens mentem. Ah, Kátia, isso não é segredo nenhum. Ou omitem aí assim para não entrar em uma discussão. O que acontece? Muitas vezes a mulher, a gente começa a conversar, falar, acaba entrando numa discussão e o homem, cara, ele não tem saco para isso. O homem não tem paciência para conversar todo dia a mesma coisa. E vamos combinar? Mulher, quando ela encasqueta com o assunto, ela vai falar e ela repete no outro dia, no outro dia. Então o homem, ele não tem paciência, ele simplesmente, não é isso, tá certa. Aí a mulher fica, você não vai falar nada a ele. Não, você tá certa. Não significa que a criatura não tem opinião formada. Significa simplesmente que ele não tá com saco para simplesmente naquele dia ficar discutindo um assunto que vocês já discutiram. E vem cá, né, meu bem? Cá pra nós. Pra que conversar um assunto que já foi conversado, querida? Evolui. Dica pra vocês que são, mas quando a mulher estiver falando com você, meu filho, não fica igual uma porta, uma parede, não. Dá um sinal de vida. Porque a gente quer saber que tá conversando com um ser humano e não com um objeto. Então eu vou te ensinar, homem, pra você, presta atenção. É o segredo das vogais. É o diálogo vogal que chama isso daí, tá? Já é como que funciona as vogais. A, E, I, O, U. Quando sua mulher começar a falar, você... Aí ela você... E ela você... E a mulher e ela você... Funciona que é uma maravilha. Quarto segredinho. Quase sempre ele vai dizer que vai te ligar no dia seguinte, mesmo quando ele já sabe que não vai te ligar no dia seguinte. Eu estava aqui discutindo, porque tem uma trupe aqui, um dia eu vou mostrar essa trupe aqui pra vocês, e aí vieram um comentário, porque eu já falei, pra que vai dizer que vai ligar se não vai ligar? Isso é uma fela da putagem do cidadão, mas aí vieram argumentos interessantes. Por exemplo, pode ser simplesmente por educação. Sabe quando a pessoa pergunta pra você, oi, tudo bem? O que você responde? Tudo bem, então eu vou te ligar amanhã, tá? Ou eu te ligo depois. É uma questão de educação. Assim, já pensou se você termina, se você conhece o cara fala assim, oi, eu não vou te ligar amanhã. Vendo por este lado, realmente é muito melhor ele dizer que vai ligar do que ele não dizer que vai ligar. Então, da próxima vez, fica ligadinha nessa, mas já sabe, não fica naquela expectativa toda. E outra que os homens falaram aqui unanimemente, se o cara tiver interessado mesmo, amor, ele vai ligar. Pode ter certeza. Não é, meninos?
E o quinto segredinho aí dos homens é que os homens, eles são competitivos por natureza. O que isso quer dizer? Quem tem homem, juro pra vocês, que compete com ele mesmo. Eu já escutei isso daí de alguns homens. Ele não gosta de perder nem pra ele mesmo. Por que é interessante a gente saber isso? Pra gente saber como colocar as nossas ideias dentro do relacionamento. Eu sempre digo pras minhas meninas, mulher inteligente é aquela que consegue tudo que ela quer, mas ela faz o homem sempre achar que a ideia foi dele. Por quê? Exatamente por essa questão da competitividade, ele sempre ter razão aí no final. Então vou dar uma dica que aconteceu com uma amiga minha. Ela se casou e aí ela queria, porque queria de qualquer jeito uma geladeira grande dentro de casa e eles tinham um frigobar. O homem racional, porque os homens são racionais, é uma virtude que eu admiro aí nos homens, falava, olha, mas a gente almoça fora todos os dias, mas a gente no final de semana ou almoça na casa dos seus pais ou almoça na casa dos meus pais, então a gente não precisa de uma geladeira grande para poder colocar aqui dentro de casa. Um belo dia, estava o marido dela assistindo o futebolzinho dele, assistindo o time dele ganhando, tem que ter essa percepção aí também. Ela foi lá no frigobar, pegou 2 cervejinhas, uma pra ele, uma pra ela, sentou do lado dele, né? Fez uma pergunta difícil do tipo, o que é zaga? Faz assim, mesmo que ele responda 200 vezes, mesmo que você já saiba, uma pergunta, deixa ele responder, porque quando ele responde, ele está no controle da situação. Você faz cara de que não sabe, tá ótimo. Quando terminou o futebol, ele com o ego já bem amaciado, ela pega e fala bem assim, poxa amor, pena que a gente nunca vai poder trazer os nossos amigos aqui em casa para assistir um futebol. Olha que inteligente. Ele, mas por que não? Ela, porque não cabe a cerveja dentro do frigobar. Minha amiga, no dia seguinte, a maior geladeira de todas estava lá na casa dela, inoxidável, brilhante, e o melhor de tudo, o cara foi, comprou, pagou e ainda achou que a ideia foi dele. Entendeu como é que tem que ser? Massageia o ego que dá certo. E olha só, se você teve mais alguma ideia brilhante aí de como manifestar, né, o ego do seu homem, vamos conversando aqui nos comentários, né? Homens, não fiquem magoadinhos com a gente, tá? Eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre mulheres aí também. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Por isso que eu gosto de homens, gente, que mulher dá trabalho demais. Thank you. Que homens e mulheres são criaturas totalmente diferentes e... Ah, minha mulher, a gente precisa conversar com alguém. Às vezes você tá conversando com o homem e fica lá assim, ó. Parece uma porta, não, ué.